Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso, aula 19, onde a gente vai fazer a introdução na estadimetria. Vamos aprender a fazer os levantamentos a partir da leitura que a gente tem dentro do instrumento, tá bom? Então, um pequeno resumo do que a gente vai fazer hoje, como você vai aprender a estacionar esse aparelho, seja um teodolito, seja um nível. A aula de hoje ela vai ser focada no nível, depois a gente faz uma abordagem em relação ao teodolito. As fórmulas que eu vou utilizar hoje, então, são baseadas no teodolito. A primeira coisa que você vai observar quando da observação da objetiva do teu nível é a estadimetria, né? Os fios estadimétricos. Então, você tem um círculo e dois fios, um vertical e um horizontal, que indicam o alinhamento vertical e horizontal desse aparelho, sendo esse mediano aqui, a gente chama ele de fio médio. Então você vai ter o fio superior, o fio médio e o fio inferior. Grave bem isso aí. Quando a gente estiver operando esses dois aparelhos, seja o nível ou seja o teodolito, você vai enxergar uma mira igual a essa, tá? Onde ela vai ter uma numeração que eu vou explicar para vocês e os símbolos. Parece um E, né? Com dois outros blocos aqui abaixo, da mesma forma invertido, né? Você pode ter essa mira, né? Tanto vermelho preto quanto só preto. Algumas não tem essa notação aqui, tá bom? Ela é diferente, mas as mais características, as mais usuais, elas vão operar da seguinte maneira, tá? E aí o que você tem que ter em mente, voltando aqui para o MathCAD, é que esse número aqui é o primeiro indicativo de quanto essa mira está, quando você está observando ela em relação ao ponto no solo que ela está. Ela pode estar mais acima ou mais abaixo, tá? Porque a gente vai ter o relevo, seja num aclive, seja num declive. Essa marcação aqui a gente vai conseguir enxergar na mira, tá? Essa aqui eu coloquei apenas para fins didáticos, para você saber a subdivisão que você faz em cada bloco desse, ok? Então esse 17, ele é em decímetro, ou seja, 17 decímetros são 1,7 metros do chão. Então se eu tiver um fio que está passando na casa do 17, quer dizer que ele está a pelo menos 1,70 m do solo. Essa segunda subdivisão aqui, em casas, é porque eu não tenho só 17, por exemplo, 1,70 m. Eu posso ter 1,72 m, 1,75 m, tá? Então, essa divisão ela vai estar nesses blocos, tá? Que vão de 0 a 9, formando 10 blocos. Então, por exemplo, se esse fio está em algum ponto na casa do zero, eu vou ter 1,70. E aí eu vou fazer uma segunda subdivisão ainda. Vamos para o AutoCAD, que eu vou te mostrar isso aqui dentro do AutoCAD. Então é isso aqui. Eu peguei essa subdivisão, peguei só o decímetro 17 e imaginemos o seguinte. Esse fio azul aqui é o fio que indica onde eu posso estar com um daqueles três estadimétricos, o fio superior, o fio médio ou o fio inferior. Digamos que ele está exatamente passando aqui. Então, a leitura que eu faço é 1,7. Tá? E aí eu vou olhar nas casas de 0 a 9. Ele está na casa do 8. Então, o que eu teria aqui seria uma leitura de 1,7, que é o que já está aqui. O terceiro número que vem, ele estaria em relação a esses números aqui. Ele não está na mira, você não vai enxergá-lo na mira. É só para fins didáticos, para você saber como fazer a contagem. 0, 1, 2, 3, ele está no 8. Então, eu já vou colocar um 8 aqui. E o quarto e último número, ele vem de uma subdivisão que você tem nessas casas aqui, tá? Então, se aqui eu tenho 100 milímetros, ou seja, 10 centímetros, e aqui sendo, cada bloco desse, ele tem um espacinho de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro, então eu posso fazer uma subdivisão ainda. Então, eu fiz isso aqui para você. Peguei e vai ficar assim, ó. Então, eu conto 0, né, na base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
e zera de novo. Então, esse fio estaria passando na casa do 1, 2, 3, 4. Veja que ele não está nem entre o 4 nem o 5. Aí vai entrar a tua interpretação. Então, vou colocar aqui, o último número seria 4. Isso em metros, tá? Ou seja, o meu fio, a leitura desse fio que eu posso estar fazendo seria essa. Ele está passando no decímetro 17, ou seja, 1,7 metros do chão. Aqui na penúltima casa é a casa do 8. Então já coloquei 8 aqui. E eu faço uma subdivisão desse espaço aqui, ó. Se aqui tem 1 centímetro, quer dizer que tem 10 milímetros. E aqui eu fiz a subdivisão. Eu estou entre o 4 e o 5, então foi o que eu coloquei aqui, 4. Tá? Se esse fio estivesse em um outro ponto, vamos mudar esse fio aqui, ó, para baixo. Teria uma outra leitura, Então, é o que a gente faz também. Vou colocar aqui, ó, no 3, bem no comecinho do 3. Então, qual é a leitura que eu faço aqui? Decímetro, 17. Então, já vou colocar esse cara aqui, 17. Esses dois aqui são incógnitas. Na casa do 3, né? Então, eu vou colocar um 3 aqui. Aí eu faço aquela subdivisão. No olho, eu acho aqui que está entre o 2 e o 3. Você tem que fazer isso em campo. Aqui, como eu posso estar te ensinando, vai ser fácil. Porque eu posso fazer essa subdivisão aqui no AutoCAD para ficar didático, bem fácil para você. 0, 1 e o 2. Então, eu vou colocar aqui 2 também. Então, isso vai ser uma interpretação que você vai fazer quando você estiver fazendo a leitura. A mira é assim. Ela só tem a indicação do decímetro. Os números que vão entrar aqui ao lado, como eu coloquei para te ensinar, eles não vão aparecer. Então, você vai ter que lembrar. Essa é a primeira casa do 0, segunda do 1, terceira do 2, quarta do 3. O interessante é que a base desse E, ela é sempre a casa do 5, se você quiser ter um atalho para lembrar melhor, tá? Então, a base do E sempre vai ser a casa do 5. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Da mesma forma, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a base do E sempre é o 5 e o topo do E sempre é 0. Então, essa vai ser a visão que você vai ter quando observar, tá? No teu nível. Esses fios estadimétricos, eles vão estar alinhados com a tua mira. Ela vai estar a uma certa distância de você. A gente vai aprender a fazer esse cálculo. E aí esses fios vão estar fio superior, fio médio, fio inferior. E aí você vai ter que fazer essa leitura. Então, fica agora para o nosso primeiro exercício didático, você fazer essa identificação aqui. Qual é a leitura que eu tenho do fio superior, do fio médio e do fio inferior? Nessa visão aqui, nessa visada. Então, se eu aproximar aqui, eu vou ter um fio superior com uma leitura de 1,4. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu estou aqui na casa do 8, né? E muito próximo do quinto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, a leitura que eu tenho aqui é a seguinte. 1,480, porque aqui a penúltima casa é o 8. E 5, porque está praticamente no meio. Tá? Essa é a leitura que eu tenho do fio superior. Eu anoto isso numa prancheta, no Excel. Lembrando, se você está trabalhando com o nível ou teodolito. Outros aparelhos mais modernos, você nem precisa fazer anotações. Segundo fio, o fio médio. Coloquei para você aqui. Vamos lá. O fio médio, eu tenho uma leitura de 1,200. Aqui é a última casa, 90, né? E está aqui bem no 2, entre o 2 e o 3. Né? 0, 2, 3 seria o próximo. Então, o fio médio está a 1.292. E qual é a leitura que você faz do fio inferior? Está aqui embaixo. Vamos lá? Eu coloquei ele bem na base. Tá? Bem na base. Então, ele está na casa do 11. Então, está a exatos 1,100 metros do chão. Que aqui é onde começa, tá? Onde começa. Também aqui é a casa do 0. Então, 11 decímetros são 1,1 metros. O próximo, ele está bem na base, porque eu deixei assim. É um artifício que você vai aprender a utilizar quando você estiver trabalhando com o teodolito. Caso você queira uma medida bem precisa. 0 para o terceiro
algoritmo e 0 também para o quarto algoritmo, porque está bem no início da contagem, tá? Então eu fiz essa contagem aí. Fio superior, fio médio, fio inferior. Esses dados você anota para fazer o cálculo da distância de onde você está em relação, onde você está com o nível e a visada que você está fazendo para o ponto. Vamos fazer isso na prática para eu mostrar para vocês num exercício aqui no SketchUp. Então eu tenho a seguinte conformação. Então eu estou estacionado aqui no ponto A com o meu nível. Eu quero medir esses dois pontos. O operador veio para cá para o ponto B e depois ele veio para cá para o ponto C. Tá? Qual é a distância que eu tenho em relação ao ponto A e o ponto B? É aquela visada que nós fizemos. Tá? Então, quando você vem aqui com um aparelho, ajusta esse aparelho. Esse primeiro triângulo aqui, ele é um ajuste mais bruto, que é para você, pelo menos, ter noção de onde você vai observar, tá? Depois você vem para a objetiva. Quando você olha na objetiva, você enxerga os fios estadimétricos e alinhado com a mira que está lá à frente, como mostrei no AutoCAD. Fiz as anotações para que eu faça a minha primeiro cálculo, para eu saber a minha distância entre o ponto A, onde está o nível, e o ponto B, onde está o meu operador com a mira. Como que eu faço esse cálculo? Eu vou usar duas fórmulas bem simples. H é a subtração do fio superior menos o fio inferior. Tá? A diferença. Quanto que você tem do fio superior, do fio inferior, aí você tem o H. Depois eu coloco isso numa fórmula bem simples, que é essa fórmula aqui, ó, a distância horizontal DH. Ou seja, a distância entre o ponto A e o ponto B é a diferença entre os fios, fio superior menos o fio inferior, multiplicado pela constante do nosso instrumento. Esses instrumentos vão utilizar a constante 100. Então, o exercício proposto, a gente vai usar essa fórmula aqui. Quando a gente estiver tratando do teodolito, vamos fazer um exercício para mostrar para vocês como fazer isso no teodolito. O exercício proposto é exatamente esse que a gente fez, tá? Qual é a distância entre o ponto A e B, e logo a gente vai fazer mais a partir dessa conformação aqui, a gente vai expandir esse exercício para novas abordagens, tá? Primeira coisa que eu quero é que você observe quanto que deu, qual a distância entre A e B. A partir da leitura, eu não tenho trena, eu não tenho como fazer essa medida nas formas convencionais, tá? Então, ponto A aqui, ponto B aqui. Aqui eu só printei para vocês a leitura que eu faço, tá? Da minha primeira visada lá entre os pontos A e B. E aí eu tenho a altura do instrumento. Sempre vai depender do quanto a sua altura. Você é o operador. Então, você vai estacionar esse aparelho para que você fique confortavelmente olhando na objetiva constantemente. Tá? Então, posso estar com esse instrumento a 1,50, a 1,60, a 1,70. Pode ser números quebrados, 1,62, 1,58. Não importa, desde que você saiba anotá-lo, tá? Porque ele vai entrar em alguns cálculos que a gente vai fazer. Fio superior do ponto B, FSB, 1,485. Fio médio do ponto B, 1,292. E fio inferior do ponto B, 1,100. Tá? Só confirmando que são os dados que eu já retirei do AutoCAD. Tá? 1,485, 1,292 e 1,100. Então, o H é a diferença entre o fio superior e o fio inferior. Então, coloquei aqui, fio superior menos o fio inferior, 0,385. Então, a distância entre os pontos A e B é SH, essa subtração, que multiplica a constante do instrumento, que é 100, que eu já declarei aqui. Ou seja, o ponto B está em relação ao ponto A, 38,5 metros. Muito simples. Essa é a forma mais simples de você fazer esses cálculos, desde que você saiba interpretar os estadimétricos. Sobre interpretar os estadimétricos, trouxe isso para uma planilha ou uma simples calculadora científica que você precisa ter em campo, você consegue fazer esse cómputo. Diferença de nível, ou seja, o quanto o ponto B está acima ou abaixo do ponto A, deixa eu colocar isso em perspectiva para você entender melhor. Aqui no AutoCAD, eu consegui fazer isso aqui para você. Eu tenho esse esquema. O nível está no ponto A. O operador, a minha visada, eu chamei de B,
ela está um pouquinho acima. Então eu estou fazendo uma leitura. Qual é a diferença então? É eu pegar o quanto eu li no fio médio e subtrair, tá, pela altura do instrumento. A altura do instrumento menos o fio médio. E eu vou ter o quanto, ó, o ponto B elevou-se em relação ao ponto A. Isso é a altimetria. Tá? Então eu posso, a partir do estudo da planialtimetria, fazer lançamentos topográficos para projeto de estradas, volume de corte aterro, fator de empolamento, a gente vai ver isso futuramente, mas eu consigo fazer o cálculo do quanto que eu preciso aterrar uma área ou o quanto eu preciso retirar de uma certa área de volume de terra para que eu possa nivelar esse solo, tá? Então aqui o terreno subiu quanto? Eu vou chamar de DN, né? A minha diferença de nível. A minha distância horizontal, acabamos de calcular. A distância inclinada, a gente vai usar. Tem projetos de topografia que você usa. Às vezes um projeto de tubulação, um projeto de esgoto. Você precisa saber a diferença, né? A distância inclinada, porque você vai inclinar esse tubo e o quanto que ele vai dar de diferença de nível em relação à captação e à entrega final. A gente precisa saber disso. Mas se você perceber, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Então, já fica a dica que a gente vai usar muito ainda questões de trigonometria aqui no curso. Então, voltando para o MathCAD, eu posso simplesmente pegar a altura do instrumento que eu estipulei, 1,5 m, e subtraio pela leitura do fio médio. E você vai encontrar aí 0,20, quase 21 centímetros. 0,208 metros são quase 21 centímetros. Ou seja, o ponto B está 21 centímetros mais alto do que o ponto A. E assim a gente consegue entender inicialmente, esse é o primeiro passo para a gente já fazer as leituras no instrumento, fazer cálculos de distância com o nível. Depois a gente vai fazer cálculos de área também com o nível. Depois vamos evoluir para o teodolito, tá? Mas eu espero que nessa aula você tenha entendido o conceito abordado aqui. Se você ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato, escrever aqui algum comentário abaixo. Teria o maior prazer em te ajudar. Eu desejo muito boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.